Boa tarde a todos os irmãos presentes, sejam todos bem-vindos. Boa tarde aos irmãos que nos assistem pela página do Facebook, é uma honra recebê-los. Então agora, com o objetivo de nos condicionarmos, eu vou fazer uma breve leitura da obra Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Zelo do bem. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Pedro, capítulo 3, versículo 13. Temer os que praticam o mal é demonstrar que o bem ainda não se nos radicou na alma convenientemente. A interrogação de Pedro reveste-se de enorme sentido. Se existe sólido propósito do bem nos teus caminhos, se és cuidadoso em sua prática, quem mobilizará tamanho poder para anular as edificações de Deus? O problema reside, entanto, na necessidade de entendimento. Somos ainda incapazes de examinar todos os aspectos de uma questão, todos os contornos de uma paisagem. O que hoje nos parece felicidade real, pode ser amanhã cruel desengano. Nossos desejos humanos modificam-se aos jorros purificadores da fonte evolutiva. Urge, pois, afeiçoarmos a lei divina, refletir-lhes os princípios sagrados e submeter-nos aos superiores desígnios, trabalhando incessantemente para o bem onde estivermos. Os melindres pessoais, as falsas necessidades, os preconceitos cristalizados operam muita vez a cegueira do espírito. Procedem daí imensos desastres para todos os que guardam a intenção de fazer o bem, dando ouvidos, porém, ao personalismo inferior. Quem cultiva a obediência ao Pai no coração sabe encontrar as oportunidades de construir com o seu amor. Os que alcançam, portanto, a compreensão legítima não podem temer o mal. Nunca se perdem na secura da exigência, nem nos desvios do sentimentalismo. Para essas almas se encontraram no íntimo de si próprias o prazer de servir sem indagar. Os insucessos, as provas, as enfermidades e os obstáculos são simplesmente novas decisões das forças divinas, relativamente à tarefa que lhes dizem respeito, destinadas a conduzi-las para a vida maior. Então agora pedimos a todos os irmãos para relevarem os seus pensamentos. Vamos agradecer ao Pai, a Jesus, nosso modelo e guia, a equipe espiritual da casa, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, pela proteção física e espiritual nossa, dos nossos familiares, de toda a humanidade. Pedimos a proteção aos trabalhos de hoje, que Jesus nos acolha no seu manto de bondade, acalmando as nossas angústias e as nossas ansiedades, nos fortalecendo no seu amor, para que possamos seguir os seus passos, vivenciando os seus exemplos contidos no Evangelho, caminho seguro para realizarmos a nossa jornada como espíritos imortais. Então pedimos a proteção aos trabalhos de hoje e também para a nossa irmã Iriane Chaves, trabalhadora da Casa Espírita Joana de Ângeles, que veio trazer hoje a exposição doutrinária com o tema Entendimento à Vida, à luz do Livro dos Espíritos. Seja bem-vinda, Iriane, uma ótima exposição. Boa tarde a todos. É sempre uma alegria poder estar aqui junto com os irmãos. Domingo que já foi chuvoso, mas parece que está limpando de novo, né? E a gente decidiu vir à Casa Espírita
cuidar um pouquinho do nosso entendimento à luz dessa doutrina maravilhosa. Então, nós pedimos a Deus que abençoe essa escolha que fizemos hoje. Como a nossa irmã falou, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos. Esse livro que é a base da nossa doutrina, né? Ali são 1019 questões que nos trazem compreensão, nos trazem entendimento. E se nós pudéssemos fazer 3 perguntas fundamentais na nossa vida, que a gente traz como sugestão, né? De onde viemos, para onde vamos e qual o sentido da vida, o Livro dos Espíritos tem a resposta para todas essas perguntas. Ele não foi um livro simplesmente escrito, né, que Allan Kardec decidiu, vou escrever um livro, e aí foi fazendo perguntas e recebendo respostas e está pronto. Não, ele foi um livro estudado, né, ele demorou para compilar todas as perguntas, todas as respostas, foi feito com muito cuidado, e é um livro que nós podemos certamente confiar naquilo que a espiritualidade trouxe para nós através desse irmão que foi Allan Kardec, codificador da nossa doutrina. Então a gente traz ele com esse título, né, Entendendo a Vida à Luz do Livro dos Espíritos, exatamente por isso, porque entendemos que ele nos traz muitas respostas. E esse livro não é um livro apenas para ser lido, né? A gente até pode pegar ele e ler inteiro, como se lê um romance, vamos dizer assim, de cabo a rabo, mas é um livro mais para ser estudado, que deve estar ali ao nosso alcance, nos momentos que nós temos dúvidas, quando queremos encontrar as respostas, a gente vai lá, pesquisa e vai estudando o Livro dos Espíritos. E ele foi formatado em 4 pilares, né? Nós entendemos assim. E depois desses 4 pontos, dessas 4 partes do Livro dos Espíritos, Kardec trouxe mais 4 obras, né? Que formam, então, o Pentateuco Espírita. A primeira parte, que fala das causas primárias e que depois deu origem ao livro A Gênese, ele nos ensina ali sobre Deus, sobre a criação, sobre a origem de tudo. Aquelas dúvidas que nós temos, né, sobre como surgiram as coisas, que é Deus, essas perguntas primárias assim que nós temos. Então ele nos traz ali essa primeira explicação. Depois parte para o mundo dos espíritos, né? O mundo espírita ou dos espíritos, que aí depois deu origem ao livro dos médiuns. E essa parte, quando fala dos espíritos, da possibilidade de se comunicar com os irmãos que estão no plano espiritual, de imediato, assim, o que mais fascina, o que mais atrai muitas vezes as pessoas da doutrina espírita é essa possibilidade, né? Porque é algo que ainda nos traz muita curiosidade. Então, ali nesse ponto, nessa parte do livro, ele traz também as explicações, a natureza dos espíritos, a vida após a morte, a reencarnação, explicando para nós que a vida não termina, mas que continua em outra dimensão. E também, muito importante, nos alertando, né, para que nós tenhamos cuidado também em quem a gente acredita, em que explicações, nos chama atenção para o cuidado com os falsos profetas, com aqueles que querem se passar por grandes espíritos luminosos e que na verdade não são. Então, todo esse alerta também, além do conhecimento do mundo espírita ou dos espíritos, também esse cuidado nessa parte do Livro dos Espíritos. Depois ele fala das leis morais, a lei de justiça, amor e caridade, a lei de progresso, de liberdade, a lei do trabalho e todas as outras, que deram origem, essa parte do Livro dos Espíritos, ao Evangelho segundo o Espiritismo, que aí tratando, através de algumas parábolas de Jesus, né, algumas passagens do Evangelho do Cristo, nos faz entender um pouco mais sobre as leis morais, e nos alerta que não basta nós sabermos, mas nós precisamos viver moralmente. Então quer dizer o quê? Que não adianta nós sabermos de cor as leis morais que estão escritas lá no Livro dos Espíritos, não basta nós sabermos o Evangelho de Jesus também de cor, saber cada versículo, citar e não praticar na nossa vida. Traz esse alerta para nós. Conhecer é importante, mas mais do que conhecer, é viver moralmente. E na última parte, as esperanças e consolações, que aí a gente liga lá no livro O Céu e o Inferno, onde nós temos as explicações sobre as provas que nós passamos, os sofrimentos, o nosso futuro espiritual.
trazendo uma ideia central de que tudo tem um propósito, nada é por acaso. E se nós vivemos nesse mundo entendendo que depois que nós passarmos para o outro plano, nós teremos as consequências ou os méritos da vida que nós tivemos aqui, traz ali nesse ponto as explicações. Tanto que o livro O Céu e o Inferno relata lá várias experiências, né? Desde os espíritos mais trevosos, vamos dizer assim, aos espíritos mais iluminados, como que é a vida no plano espiritual de quem viveu, de cada forma que viveu aqui na Terra. Então, tendo esse conhecimento, depois dessa reflexão, dessa passagem rápida por toda a estrutura do Livro dos Espíritos, o que nós trazemos de ensinamento, né? Ele nos mostra sobre a imortalidade da alma que nós não somos um corpo. Nós não somos esse corpo, nós estamos no corpo. E quando nós temos esse entendimento, muda totalmente a nossa visão a respeito da morte. Porque aí nós trazemos a responsabilidade sobre as nossas escolhas. Se nós pensarmos que somos apenas um corpo e que quando nós morrermos acaba tudo, se explicaria muito a questão de posso fazer o que eu quiser nessa vida, viver do jeito que eu quiser, não haverá consequência nenhuma. Só que isso não fecha com a nossa ideia, com a nossa crença de que Deus é infinitamente justo e bom. Que Deus bom seria esse que permitiria tantas injustiças como nós vemos no nosso planeta? Na nossa cidade mesmo, não precisamos nem ir longe. Que explicação teria um mundo com tantas injustiças se a gente acreditasse que nós somos só um corpo e que quando morrer acaba tudo, não existem consequências? Porque nós sabemos que muitas pessoas vivem de uma forma totalmente errada aqui nesse planeta, cometem crimes horrorosos e nunca são punidas pela justiça da Terra. Então não haveria justiça de Deus. Não teria como nós entender isso. Crianças que nascem e já passam por sofrimentos horríveis, que explicação haveria? Quando nós entendemos que não somos um corpo, mas estamos num corpo, e que o nosso espírito é eterno, e que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, isso vai aumentando, ampliando a nossa consciência. E quando entendemos que a reencarnação ela pode ser entendida como a justiça divina, a possibilidade da justiça divina, isso vai explicando, então, as desigualdades que a gente vê no nosso mundo, as dores, explica também os talentos. Nós vemos, quantas pessoas nós vemos, né, que têm talentos, assim, inatos, nascem com aquele dom que a gente chama, né? E se não existisse uma explicação através da reencarnação, que a gente vai agregando esses conhecimentos e chega um ponto que chega aqui com um dom maravilhoso por tudo que foi agregando nas suas existências anteriores, seria certo crer que Deus não é justo de novo, porque senão ele tinha que dar esse dom para todo mundo, se ele fosse justo, né? Mas não, cada um foi agregando conforme o seu merecimento ao longo das suas existências, se aperfeiçoando e chegamos nesse ponto aqui, cada um com as suas habilidades, com as suas facilidades, alguns artistas maravilhosos que a gente conhece, né? Algumas pessoas, não precisa nem ser do mundo das artes, de qualquer âmbito do nosso mundo, chegam com habilidades muito avançadas que foram conquistadas através da sua própria evolução. Não foi algo que Deus disse assim, para esse eu vou dar, para esse não, porque aí não seria justo. E nós sabemos que Deus é justo, então existe essa explicação, e a reencarnação nos explica muito isso. Ela explica também que nada do que vivemos é perdido, tudo é aprendizado. Então, seja as dificuldades que a gente passa, seja as benesses, as bênçãos, as alegrias, tudo serve para o nosso aprendizado. Nada se perde nessa vida eterna que nós temos de espírito. Cada passagem que nós temos pela Terra através de um corpo material é uma possibilidade de nós irmos agregando mais ainda e aprendendo mais ainda. E esse livro que a gente traz como centro, né, da exposição doutrinária de hoje e que completou 169 anos da sua publicação no mês de abril, né, dia 18 de abril, ele vai falar para nós também sobre a lei de causa e efeito, que está totalmente ligado ao que a gente estava falando até agora, né, da reencarnação. Cada ação nossa gera uma consequência. E Deus não nos pune, Ele nos educa. Quando nós entendemos isso, da lei da causa e efeito,
e que todas as nossas ações vão gerar uma consequência, nós começamos a entender por que nós temos a responsabilidade pelas nossas escolhas. E por que Deus não está nos punindo? Ele está nos ensinando. E quando eu estava fazendo essas anotações, eu escrevi do lado aqui o exemplo da escola. Quando nós estamos na escola, na faculdade, seja o momento que for, se nós não nos dedicarmos ao estudo, ao aprendizado, levarmos lá aquele semestre de qualquer jeito, provavelmente vamos repetir, né? Vamos ser reprovados. E aí todo aquele dinheiro, digamos assim, que nós gastamos na faculdade foi perdido. Nós vamos ter que repetir de novo. E será que esse fato é uma punição de Deus ou é só uma consequência das nossas escolhas? Se nós escolhemos não nos dedicar, haverá uma consequência. Aí a gente aprende a lição, né? Sofre as consequências da nossa escolha e aprende a lição. Da próxima vez nós vamos nos dedicar, vamos fazer a nossa parte, vamos passar de ano. Assim é a nossa vida, essa vida eterna que nós estamos falando. A cada encarnação que nós vivemos, se nós aproveitamos ela, nós damos um passinho adiante. Nós somos aprovados e vamos para o próximo semestre, vamos dizer assim, né? Se, ao contrário, nós não aprendemos a lição, nós continuamos repetindo as mesmas provas, a mesma matéria, até que a gente aprenda. E isso explica por que Deus não nos pune, Ele nos ensina. Se não fosse assim, Ele passaria nós de ano e deixaria nós seguir à frente sem o conhecimento necessário, sem a evolução necessária, e seria mais sofrido ainda para nós. Porque pense, um aluno que está lá no primeiro semestre, avançar lá para o último semestre. Será que não seria sofrido para essa pessoa? Porque não aprendeu a lição inicial que precisava para chegar mais adiante. Dessa mesma forma é a nossa vida. E tudo isso envolto na ideia dessa ideia da comunicabilidade com os espíritos, a influência que eles têm na nossa vida, também nas nossas escolhas, se nós não estivermos atentos, nos influenciando para más escolhas, e se nós estivermos conscientes e atentos a isso, nos influenciando para boas escolhas. Porque o livro dos Espíritos nos fala muito, né, sobre a vida espiritual, como que é depois da desencarnação, como que é a vida dos espíritos, e que esse intercâmbio espiritual acontece o tempo todo. O tempo todo está acontecendo. E aí vem uma pergunta, uma reflexão para nós. Com quem eu estou vibrando? Porque ele nos explica lá que os irmãos que vão estar perto de nós são os que nós atraímos pela nossa vibração, pela nossa energia. E aí quando a gente para e reflete, que energia eu estou emitindo? Pela energia, pela vibração que eu estou emitindo, é o tipo de intercâmbio espiritual que eu estou tendo. Se os meus pensamentos predominam pensamentos negativos, de inveja, de reclamação, de fofoca, de maledicência, de julgamento, é nesse padrão de vibração que os irmãos do plano espiritual vão se aproximar de nós. Já se nós nos esforçamos, porque não vamos falar aqui que nós temos pensamento positivo o tempo todo, né? Mas se nós nos esforçamos para manter um pensamento mais elevado, para manter um pensamento de gratidão, para combater quando aquele pensamento não muito bom vem na nossa cabeça, que é comum, nós buscamos combater ele, mudar aquele padrão vibracional, também nós vamos estar atraindo irmãos também com a sua vibração mais elevada, e que certamente vão estar nos influenciando positivamente. Quando nós pedirmos lá, né, mentalmente, quantas vezes a gente pede, né, o que eu faço agora? A influência que nós vamos ter é daqueles com quem nós estamos vibrando. E aí pode ter certeza, né? Eu vi uma palestra do Haroldo que ele fala, né? É muito fácil saber quando é o nosso anjo da guarda que está nos aconselhando e quando não é. O nosso anjo vai nos dar bons pensamentos. Ele vai nos intuir boas atitudes. Quando é um irmãozinho que não está numa frequência muito boa, ele vai nos dar conselhos que não são tão bons, né? Então, por aí a gente pode entender que essa comunicação, essa influência que nós sofremos o tempo todo, que nós vivemos o tempo todo da espiritualidade, tem a ver com o tipo de vibração que nós estamos emitindo.
Não é aquele velho ditado que diz os opostos se atraem? Nesse caso não é verdade. É os afins, né? É os semelhantes que se atraem. Então, o que nós podemos entender desse livro, dessa reflexão sobre o livro dos Espíritos, né? Ele traz esse questionamento aqui, que nós não vamos conseguir responder isso agora, mas os irmãos podem levar para casa depois e ficar pensando nisso. Como eu estou vivendo a minha encarnação? Tenho consciência das minhas escolhas? E a outra pergunta, estou evoluindo ou apenas existindo? Vejam que são 3 questionamentos muito profundos. Como eu estou vivendo a minha encarnação? Será que eu estou só existindo aqui nessa vida? Nessa oportunidade? Será que as escolhas que eu estou fazendo, as decisões que eu estou tomando, são conscientes ou não? Vale muito a nossa reflexão. Porque quando nós pensamos que na doutrina espírita nós falamos que nós somos espíritos eternos, né? E que não existe só uma vida, são várias vidas. Mas essa vida aqui é só uma. Essa oportunidade com essas pessoas, nesse lugar, é só isso aqui que existe. Na próxima não vai ser a mesma coisa, nós não sabemos como vai ser. Nós não sabemos se nós vamos poder estar junto mais uma vez com esses que nós estamos agora. Então, essa é uma oportunidade única para nós. E como é que nós estamos vivendo essa oportunidade? Será que nós estamos aproveitando? Será que nós estamos tomando decisões acertadas? Estamos fazendo escolhas bem feitas? Porque quando nós pensamos que, como foi falado ali antes, né? Tudo tem a lei da ação e reação, da causa e efeito. Tudo que nós decidirmos, que nós escolhermos, vai ter uma colheita lá na frente. E aí a gente usa uma frase engraçada até, que diz assim, se você plantou batata, não adianta querer colher tomate. Tu vai colher batata. Não adianta. Nós temos que pensar na nossa semeadura. Porque pensando na nossa semeadura, cuidando dela, é que nós vamos saber o que nós vamos colher lá na frente. Então não adianta. Quer colher tomate? Plante tomate. É uma reflexão que nós fazemos. E o Livro dos Espíritos, ele vem e nos traz muitas explicações sobre o mundo espiritual, sobre a origem das coisas, sobre a causa dos nossos sofrimentos, sobre as leis morais, traz o Cristo como centro da nossa vida, como um exemplo para nós vivermos, mas ele não vem só explicar o mundo espiritual, ele vem transformar a nossa vida aqui. Porque a partir do momento que nós conhecemos o Livro dos Espíritos, nós não conseguimos mais viver da mesma forma. A partir do momento em que nós estudamos esse livro, encontramos lá inúmeras respostas para inúmeras dúvidas nossas, a gente não consegue mais viver da mesma forma, porque a gente adquire conhecimento, a gente amplia a nossa consciência. E a partir do momento em que nós adquirimos o conhecimento e ampliamos a nossa consciência, é aquela velha frase, depois de ver, não tem como desver. Aí a gente está sabendo. E aí cada decisão, cada escolha, sempre haverá na nossa consciência aquele pensamento, eu sabia que não era para você fazer assim. Ou, ao contrário também, né? Estou fazendo mais ou menos conforme eu vi que é o certo. Conforme eu aprendi que é o correto. Jesus é o nosso modelo e guia, nós sabemos disso, temos lá no Evangelho toda a sua vida, todos os seus exemplos, né? Todas as orientações que ele nos deu de como viver, como ser o mais parecido com ele possível. E nós, quando tomamos as nossas decisões e escolhemos viver como Jesus, nos esforçamos para viver como ele, estamos tomando decisões conscientes e acertadas. Sempre sabendo que nós somos espíritos que estamos evoluindo, nós estamos aqui para aprender, o que vale é o nosso esforço, porque essa é apenas uma passagem nossa, nós temos muitas outras pela frente, e o nosso caminho é longo até chegar à semelhança do Cristo. Mas o que vale é o nosso esforço. E esse livro, o Livro dos Espíritos, traz esse conhecimento para nós. Porque nós entendemos que a vida continua e que nada é por acaso. E quando nós entendemos que
que nada é por acaso, que cada atitude nossa constrói o nosso próprio futuro, nós também perdemos todas as nossas desculpas. Quando nós aprendemos isso, a gente sabe aquela sustentação que a gente tem para o nosso vitimismo, que todo mundo é um pouco vítima, né? Nós sempre somos as vítimas em primeiro lugar, depois a gente pensa um pouco. Ele tira todas as nossas desculpas. Por mais difícil que seja a situação, quando nós temos consciência que ela não é por acaso, que existe algum ensinamento por trás daquilo, se foi a nossa possibilidade de se vitimizar, né? Obviamente que situações muito difíceis todos nós passamos na nossa vida e que quando nós estamos passando é mais difícil de ter essa consciência. Mas depois a gente acaba vendo. Não tinha como eu dar desculpa. Ou também tem aquele ponto que a gente não encontra resposta, né? Por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus comigo? E aí quando a gente tem essa consciência de que nada é por acaso, a gente pensa, no mínimo a gente pensa assim, bom, alguma explicação deve ter. Deus é que sabe por que está acontecendo comigo. E aí a gente traz como exemplo de perguntas assim, bom, são 1019 perguntas, né, que foram respondidas, e dentro dessas perguntas muitas reflexões se originaram dali, mas a gente traz uns exemplos para nós vermos a profundidade da explicação e do mundo que é esse livro, né, de tanto que ele nos traz de conhecimento, que eu até marquei aqui algumas só. Por exemplo, a pergunta número 1, que é Deus? E aí ele nos diz, né, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A inteligência suprema, a causa de tudo. Nada nesse mundo existe sem que seja a vontade de Deus. Tudo que a ciência explica está submetido à vontade de Deus. E é tão bonito isso. Nós sabemos que a ciência explica o detalhe do detalhe das coisas, mas tudo isso está submetido à vontade de Deus. Ele é o início de tudo, né? Depois nós temos a pergunta 115. Entre os espíritos que foram criados, Deus criou uns bons e uns ruins? A pergunta foi essa, né? Deus criou o espírito bom e o espírito ruim? Não, Deus criou todos iguais, simples e ignorantes, com a mesma possibilidade de evoluir, com o mesmo direito de evoluir. E aí, a partir disso, da sua criação de espíritos simples e ignorantes, cada um foi trilhando o seu caminho. Uns caminharam mais rápido, outros caminham mais lentamente, mas todos no mesmo grau, porque ele é infinitamente justo e bom. E se ele não tivesse criado todos nós iguais, não estaria sendo justo. Ele teria beneficiado uns e prejudicado outros. Depois nós temos a pergunta, eu vou pular lá para frente, né? 919, a pergunta. Qual é o meio mais prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? E aí os espíritos nos dizem assim, como falou um sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. Aí está toda a explicação. E ele não pergunta, a pergunta não foi qual é o meio mais fácil, mais rápido de se melhorar e de resistir ao mal. A pergunta foi qual o meio mais prático, mais eficaz. Não quer dizer que seja o mais fácil, e é conhecer a nós mesmos. Porque vejam que, como diz a nossa doutrina, que a nossa maior tarefa é fazer a nossa reforma íntima, né? É sair daqui melhor que quando a gente chegou. E aí ele está respondendo, conhece-te a ti mesmo. O único capaz de mudar é nós mesmos. Não adianta a gente querer mudar o marido, o filho, não adianta. É só nós mesmos. Depois a pergunta 615, que ele perguntou ali, onde que está escrita a lei de Deus? Né? Não é, peraí, não é no 615, 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, quer dizer, a lei de Deus não está escrita no livro X, Y, Z. Aí a gente poderia usar aquela desculpa, mas eu nunca li esse livro. Não, ela está na nossa consciência. Então não tem escapatória. Nós sabemos diferenciar o que é o bem e o que é o mal. Quando nós escolhemos o caminho do mal,
nós estamos escolhendo conscientemente, porque a lei de Deus está na nossa consciência. E quando nós partimos para a pergunta 625, porque aí a gente, olha só como ele vai atrelando uma coisa na outra, né? Ele está perguntando da lei de Deus para nós. Como é que nós vamos seguir a lei de Deus se nós não conhecemos neles? Não, mas ela está na tua consciência. Os Espíritos dizem, né? Está na tua consciência. E aí, um pouquinho para frente, ele diz assim, mas e qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem, então, para que seja seu exemplo, seu guia, modelo? E o que os Espíritos nos responderam? Vede Jesus. Veja Jesus. É simples. Quer um modelo a seguir? Veja Jesus. Parece simples, né? Simples é ver, mas fazer igual a Jesus, aí é outra história. Mas as respostas estão ali. Perguntas inteligentes, respostas mais inteligentes ainda. De uma espiritualidade bondosa, amiga, que amando de Deus, nosso Pai, comandados por Jesus, o nosso Mestre, vieram nos trazer esses esclarecimentos. E a maior mensagem que a gente pode tirar desse livro, que nos traz tantas respostas, é que eu, vocês, todos nós somos um espírito imortal e nós estamos em processo de evolução. Todos nós. Alguns mais adiantados, outros um pouco mais atrasados, mas todos, invariavelmente, todos chegaremos ao mesmo destino. Cedo ou tarde. Essa é a mensagem principal que nós trazemos do Livro dos Espíritos. A nossa imortalidade, a nossa capacidade de evoluir, a nossa chance que cada encarnação nossa nos dá de seguir esse caminho adiante, sempre mirando o nosso Cristo, que é o modelo que nós temos para ser seguido. Que Deus, na sua bondade infinita, nos deu para que a gente soubesse para que caminho seguir. Imagina que difícil seria para nós querermos evoluir e não termos um exemplo. Então está aí o nosso Mestre Jesus. E aí, então, para encerrar a exposição doutrinária, que fala hoje do Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina, né? Ali contém toda a doutrina espírita, e nós quisemos trazer essa reflexão, porque a maioria de nós que simpatiza com a doutrina, que estuda, que é frequentador, estudante, trabalhador, não importa. Mas todos nós que gostamos da doutrina espírita, nós temos algum contato em algum momento com esse livro. E ele é essa possibilidade de nos dar muitas respostas. Então, eu escolhi uma poesia do Casimiro Cunha, que está no livro Parnaso de Além-Túmulo, que tem como título Espiritismo. E ele fala dessa doutrina maravilhosa que nós escolhemos trazer para a nossa vida para nos dar respostas. Então, essa poesia, nessa poesia, Casimiro Cunha diz assim: Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é a flor de eterna alegria. É a árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto, de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço o convite para estar aqui hoje, que todos nós tenhamos uma semana abençoada. Que assim seja. Vamos agradecer, então, as reflexões que a nossa irmã Eliane Chaves nos trouxe nesta tarde, muito rica, né, sobre o Livro dos Espíritos e os Espíritos, nossos benfeitores de luz. Veja a riqueza, né, das respostas e o nosso guia Jesus, que devemos, então, tê-lo como exemplo nas nossas vidas. Então, agora, obrigada, Irene.
Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, à equipe espiritual da casa. Vamos fazer as nossas irradiações. Pedimos a proteção para os doentes dos hospitais, casas de idosos, lares de crianças, dependentes químicos de todas as matizes e vícios. Aos nossos irmãos das casas prisionais, para que despertem para o caminho do bem. Para os nossos familiares encarnados e desencarnados, especialmente aqueles que ainda se encontram em dificuldades. Aqueles que se consideram os nossos inimigos, que possamos iniciar o trabalho de reconciliação e perdão orientado por Jesus. Para aqueles irmãos que tomaram a decisão equivocada de interromper a existência física pelo suicídio, para que eles possam ser assistidos, encaminhados e que se predisponham a seguir as orientações dos espíritos socorristas. Aos nossos irmãos moradores de rua, a nossa sensibilidade e amor. Que possamos amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Rogamos pela paz mundial, para o despertamento da humanidade, para a fraternidade, solidariedade e caridade verdadeira, a fim de que possamos gravitar para a obra divina. Rogamos, Senhor, para que cada vez mais possamos buscar, conhecer, meditar, sentir e vivenciar o Teu Evangelho. Nesse momento, vamos pedir aos médiuns para se dirigirem à fluidificação das águas, com o amparo dos espíritos protetores da casa, que coloquem os medicamentos necessários nas águas trazidas pelos irmãos e aos que nos assistem também sobre as águas em seus lares, e nós, unidos em um só pensamento, colaboremos com os lenitivos divinos em benefício daqueles que farão uso. Agora pedimos a todos os irmãos que se façam receptivos ao passe com os pensamentos elevados em prece, façam as suas rogativas e agradecimentos individuais. Convidamos os nossos irmãos trabalhadores, assistidos pela equipe espiritual da casa, para emitir então os benefícios do passe. Jesus, pastor sublime, somos nós as tuas ovelhinhas, que te agradecemos a infinita bondade do teu amor, conservando-nos no teu rebanho, amparando-nos com o teu zelo e guiando-nos para o aprisco da felicidade sem fim. Jesus, pela tua vida, pelos teus sofrimentos e martírios na cruz, fizeste-nos felizes. Dai-nos sempre, a cada vez mais firme, a fé na tua santíssima palavra, para fazermos a caridade que nos há de salvar. Derrama, ó Cristo nosso sempre, sobre os nossos corações, as graças de tua bondade, para tonificar a nossa fé, a nossa resignação, aos santos princípios da tua doutrina, e que por ela possamos evoluir para a perfeição. E um dia chegaremos aos pés de Deus, para dizermos: Senhor, aqui estou pelo teu amor, trazido pelo teu Jesus, para pedir a tua misericórdia pelos que sofrem na terra e no espaço. Dá, Pai nosso, aos teus filhinhos as bênçãos do perdão, da paz e do amor. Que assim seja.
Então, nós agradecemos novamente a Deus, a Jesus e à equipe espiritual da casa, pela proteção, orientação e oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos em nome do Mestre Jesus. Agradecemos a cada um dos presentes, aos irmãos que nos assistiram pelo Facebook e convidamos para o nosso próximo encontro, que será nesta terça-feira às 20 horas. E desejamos a todos uma ótima semana de paz, de luz, saúde e proteção de Deus e do nosso Mestre Jesus. Que assim seja.